Utilizando o Python, vamos criar uma carteira fictícia de investimentos e comparar o seu desempenho com o Ibov. Meu nome é Vitor Gomes, um dos criadores da Trading com Dados, e o nosso objetivo é unir estatística, programação e ciência de dados ao mercado financeiro. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, caso não sejam inscritos ainda, e dê o like nesse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. A ideia desse vídeo é fazer uma simulação de uma carteira fictícia, onde nós vamos investir R$14 mil em papéis diferentes. E vamos comparar o desempenho que essa carteira teria tido frente ao Ibov. Esse mesmo tutorial pode ser utilizado também com outros benchmarks, como o dólar, CDI. Para facilitar nossa simulação, nós vamos fazer apenas um aporte, ou seja, vamos considerar que fizemos apenas uma compra desses ativos no primeiro dia dos investimentos. É importante salientar que à medida que nós vamos fazendo mais aportes, compras ou até vendas de ativos, isso vai tornando mais complicado as nossas simulações. Não é o objetivo desse vídeo ainda dar esse nível de complexidade. Em outros vídeos no futuro, nós vamos trazer essas operações um pouco mais complexas, mas por hora o nosso objetivo é simplificar a simulação. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso tutorial de comparação de carteiras com algum benchmark, né, que nesse caso vai ser o Ibov. Antes da gente iniciar a programação propriamente dita, eu vou mostrar duas coisas que vocês precisam criar, dois elementos, tá? O primeiro é uma lista contendo os ativos que vocês gostariam de investir, e o segundo é um dicionário descrevendo os valores que vocês gostariam de investir para cada um desses ativos. No meu caso, percebam que eu estou colocando aí ativos bem diversos, né? Então eu tenho ações brasileiras, eu tenho até fundo imobiliário, eu coloquei ETFs também, então aqui no caso eu tenho o Small 11, eu coloquei VVB 11 também e coloquei alguns BDRs, né? Então tem Apple, tem Tesla. Lembrando que se vocês quiserem fazer extração pelo Yahoo Finance, que é como eu vou fazer aqui, a gente precisa colocar o ponto SA no final dos papéis brasileiros. Como aqui a gente só tem ativos brasileiros, né? Então eu coloquei o ponto SA para todos eles. Nesse tutorial, a única biblioteca diferente que a gente vai usar vai ser a Y-Finance, uma biblioteca que serve para a gente extrair os dados diretamente do Yahoo Finance. Basicamente, nós vamos usar a Yahoo Finance, que a gente instalou, vamos precisar de pandas, vamos precisar de NumPy também. A primeira operação que nós vamos fazer aqui vai ser a extração dos dados de acordo com um período pré-determinado. Aquela lista que vocês criaram com os ativos que vocês gostariam de investir, bem, é a hora que a gente vai, então, pegar essa lista e colocar aqui. Agora a gente precisa definir qual que é o dia de início e de fim do nosso investimento. A função padrão da biblioteca Y-Finance para fazer a extração é essa daqui, é yf.download, né, como ele já me sugeriu aqui. E aqui dentro a gente precisa passar os ativos que a gente quer, no caso eu quero, né, os próprios ativos que eu coloquei aqui. O start vai ser o próprio início, o end vai ser o fim. Nós vamos ter o adjusted close para Apple, o adjusted close para Banco Pactual, aquele formato do HLC, Open, High, Low and Close, né? Então, abertura, máxima, mínima e fechamento, para cada um desses ativos. Isso, em algumas situações, pode ser útil para a gente. Aqui, nem tanto, porque eu quero basicamente o preço de fechamento de cada um desses ativos. Eu vou falar para ele, tá? Vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou falar para ele que eu quero apenas o adjusted close dos papéis. Vamos ver como vai ficar. E percebam que ficou uma estrutura muito mais tranquila, muito mais fácil de se trabalhar. A próxima etapa vai ser a construção da carteira propriamente dita. Então vamos pegar aquele dicionário que eu mostrei para vocês, né, no começo do vídeo. E esse dicionário ele vai descrever as alocações que vamos fazer para cada um desses ativos na nossa carteira. A gente vai pegar aqui o elemento values do dicionário compras, que eu quero que vocês coloquem isso aqui dentro da função sum, para que a gente veja a soma da alocação. Vamos ter um investimento de R$14 mil. É importante mencionar aqui que isso é uma simulação, tá, pessoal? Isso é uma aproximação. Nós sabemos que, na prática, se a gente determina
esses 14 mil reais, essas alocações tão exatas, nós sabemos que a alocação não vai ser tão exata assim no momento do investimento. Primeiro, porque o preço pode apresentar uma volatilidade, ele pode sair ali, né, do patamar que você tinha como objetivo. Na prática, né, quando a gente faz ali a conta de quantos papéis queremos comprar, dificilmente essa conta vai ficar tão fechada e vai ficar, né, com esses números aqui tão fechados, tá? Nós vamos obter os preços que esses ativos tinham no primeiro dia do investimento. Isso é importante para a gente saber, né, dado aquele valor, quantos papéis eu teria comprado. Eu vou pegar o operador ILOC e vou colocar 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou pegando a primeira linha, né? Ou seja, a linha 0. Vou pedir para ele retornar isso daqui. E percebam que esses aqui são os preços que esses ativos tinham no primeiro dia do meu investimento. A gente pode, então, calcular quantos papéis eu teria comprado para cada um desses ativos. Você pega o seu investimento, né? O valor que você ia comprar, e você divide pelo preço do primeiro dia. Para a gente conseguir fazer essa conta, eu primeiro preciso transformar isso aqui em formato de data frame. Eu vou utilizar a função pd.series da biblioteca Pandas. Aqui dentro eu vou dizer para ele qual é o meu data, né? Quais são os dados. É o próprio compras, mas não basta também só dizer os dados, eu preciso passar um índice. Nesse caso aqui, o índice vai ser a própria chave, as próprias chaves, né, do meu dicionário. Eu devo pegar compras, fazer compras.keys, e isso vai me dar os nomes dos papéis. Só falta mais uma coisinha. Eu preciso transformar isso aqui para a lista antes disso. Agora, então, eu tenho, né, o meu series contendo os dados e o índice desse novo data frame aí de uma coluna só que eu vou criar, tá, pessoal? Então, agora eu vou dar um nome a isso. Aqui era compras, aqui eu vou chamar de compras DF, porque agora virou um data frame. Aqui basta simplesmente dividir os valores das alocações pelos preços no primeiro dia, que ali a gente chamou de primeiro. Então aqui nós temos a quantidade de papéis que teríamos comprado no primeiro dia. Eu não posso, por exemplo, comprar 16,35 papéis, né? Fica como tarefa mudar isso daqui para que fique realmente um número redondo de papéis, para que faça mais sentido. E agora vamos para o próximo passo. Uma vez que nós temos a quantidade de ações que foram compradas no primeiro dia, nós conseguimos agora ter uma ideia da variação do nosso patrimônio dia após dia, certo? Porque basta simplesmente eu multiplicar o número de ações que eu comprei no começo vezes o preço que esses papéis estão tendo, né, dia após dia. Então eu vou até criar um elemento novo aqui, chamar de PL, né, que seria o meu patrimônio líquido, e eu vou dizer que o PL é. Vamos inspecionar isso aqui para ver como ficou. Então, head, para ver as primeiras linhas. Percebam que, de fato, né, a gente está começando aqui com as alocações que tínhamos determinado lá no dicionário. Então, R$ 700 para Apple, R$ 1.100 para Banco Pactual e por aí vai. A gente consegue fazer um tail também para ver as linhas mais recentes. Então, percebam aí que interessante, né? Um investimento de R$ 700 em Apple, ele teria se transformado em R$ 1.345. A próxima etapa vai ser a criação de uma nova coluna nesse data frame para demonstrar o quanto o nosso patrimônio teria evoluído. Basta, basicamente, eu somar todas as posições dia após dia nesses papéis e aí teremos esse valor. Então, dentro do data frame PL, eu vou criar uma coluna chamada PL total e ela vai ser simplesmente, né, o PL com a soma do axis igual a 1. O que é axis igual a 1? É o eixo das colunas, tá? Eu estou dizendo para ele que eu preciso fazer uma soma aqui nesse data frame, né, de tal forma que a orientação seja nas colunas. Então, eu vou pegar esse valor aqui, mais esse valor aqui, mais esse, por aí vai, né? E eu vou colocar o resultado disso numa nova coluna aqui que eu vou criar no final. Então, percebam que, de fato, meu patrimônio está começando ali, né, em R$ 14 mil.
E no último dia nós estamos terminando com 24.575. Nós já temos então os dados para o nosso portfólio fictício, agora precisamos pegar os dados do Ibov para comparar com esse portfólio. Vamos usar a função yf.download, como a gente fez lá no começo, sendo que nesse caso aqui, o ticker do Ibov é esse aqui, BVSP. No caso, eu vou precisar apenas do adjusted close, eu vou fazer uma transformação aqui de tal forma que o adjusted close mude o nome para Ibov. Eu faço um inplace igual a true para ele transmitir essas modificações aqui para todo o meu código e não ficar restrito apenas a essa célula. Beleza, dado isso, eu preciso agora excluir essas outras colunas que eu não vou precisar. Então, vamos utilizar o método drop. No caso, eu vou excluir as colunas 0, 1, 2, 3 e 5. O meu axis vai ser igual a 1, porque eu estou excluindo colunas e não lines. E no fim, o meu inplace igual a true. Beleza, eu vou colocar essa célula aqui para baixo, fica melhor. Beleza, pessoal, uma vez que isso aconteceu, nós então podemos juntar esses dados aqui do Ibov com os dados da nossa carteira. Para isso, a gente vai usar a função pd.merge e eu vou juntar o quê? O Ibov com o PL. Eu quero uma junção do formato inner. Para quem não tem familiaridade, né, das formas de join, das formas de junção, recomendo dar uma pesquisada nisso. E eu quero que esse join aconteça de acordo com essa chave aqui de data. Tá? Eu vou chamar isso aqui de consolidado. Então vejam que eu tenho no data frame tanto o Ibov, os papéis da minha carteira, e eu tenho a própria oscilação da minha carteira também. Só que para fazer a comparação disso daqui e plotar no mesmo gráfico, vocês concordam que eu não posso deixar nessa escala. Isso aqui nem faz muito sentido, né? Porque é como se eu estivesse comparando aí, né, coisas em escalas completamente diferentes. Eu preciso então ajustar a escala. Nós vamos normalizar os dados para ajustar a escala. Eu preciso pegar cada uma dessas cotações, cada um dos preços e dividir basicamente pelo primeiro dia. Vou criar um novo chamado de consolidado ajustado, tá? Vou pegar o meu consolidado e vou dividir pela primeira linha, por isso que eu estou usando aqui o iloc 0. Percebam que agora todos os ativos começam no valor de 1, porque a gente consegue ter uma noção também de rentabilidade, né? Isso aqui, né? Ponto tail, para ver o final. Percebam então, para cada real que eu tivesse colocado em Ibov, no final eu teria 1,29. Para cada real que eu tivesse colocado nesse portfólio que eu montei, eu agora teria 1,75. Já que a gente normalizou tudo, enfim, eu consigo plotar. Fica bem melhor de visualizar. Só que a nossa intenção era comparar a nossa carteira com o Ibov, né? Então eu preciso filtrar isso aqui. Então nós vamos selecionar apenas as colunas de interesse, que aqui no caso vai ser o Ibov, e a coluna de PL total. Reparem então, né, que de fato a nossa carteira bateu o Ibov, acho que muito por causa dessas alocações em BDRs, né, em papéis americanos que desempenharam muito bem. E dessa forma nós demonstramos aqui mais uma vez como o Python é útil, né, e é interessante utilizar a programação para fazer esse tipo de simulação para a nossa carteira. Nós criamos uma carteira que bateu o Ibov, poderíamos ter feito outras escolhas de ativos, mas enfim, aproveitem isso, né, para fazer mais e mais simulações e testar diferentes combinações. Não deixem de conferir o GitHub da Trading com Dados, que é lá onde vai estar todos os códigos, né, que nós criamos aqui para os vídeos. Vou deixar o link para esse código aqui que nós criamos aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, né, uma introdução a esse universo aí de comparação de carteiras. Coloque aqui nos comentários qual foram os resultados, né, das carteiras que vocês criaram. Comentem também o que vocês teriam feito de diferente, quais outros ativos vocês teriam investido. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.